E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vlogão. Eu tô aqui com a minha colinha, a gente vai falar do assunto aí que vocês já devem ter visto aí no começo do vídeo, né? Aparelhos antigos, vale a pena ou não, né, gente? Eu vejo que muita gente pergunta, né, porque tem um interesse muito grande em aparelhos antigos para justamente ser aquele aparelho de backup, né? Mas a gente tem que levar alguns fatores em consideração, que eu vou falar isso no finalzinho aí do vídeo, né? Vamos pontuar algumas situações quanto a aparelhos antigos. Quando eu falo aparelhos antigos, geralmente são aqueles aparelhos que deixaram de ser produzidos e não recebem mais atualização, nem de Android e nem de segurança. Algo que quando você vai comprar um aparelho antigo, você tem que ter em mente é o seguinte: quanto mais antigo o aparelho e mais simples seja o aparelho, certamente o aparelho ele vai ser lento, tá? Porque quase que no final da sua vida, muitas vezes no final da vida de atualização do aparelho, pelo aparelho ser mais simples, muitas vezes o aparelho ele começa a ficar muito lento, né? E aí você tem que fazer formatação do aparelho, tal, fazer a limpeza. Os aplicativos também, eles acabam uma demanda maior de processamento, uma demanda maior de consumo de memória interna do aparelho. Então, existe aí o fator que é o chamado obsolescência programada, né? Que é, por exemplo, as indústrias elas programam aí para 2, 3 anos, dependendo do aparelho, para fazer a renovação do aparelho, para sempre estar nesse ciclo para a empresa estar vendendo os aparelhos, né? Eu já falei isso várias vezes até no canal. Mas também tem aqueles tops de linha antigos, né? Que não vão ficar lentos, né? Mas existe uma maneira de você pegar esses aparelhos mais simples, que estão lentos, não recebem mais atualização, você trocar o sistema operacional dele. Por exemplo, um Lineage OS, certo? Que é o antigo CyanogenMod, né? Você pegar e colocar um Lineage nele, se tiver para o seu aparelho, tudo você coloca, você vai ver que você vai ter até o Android 13 aí para o seu aparelho, por exemplo, um J5, para um J7, um G3, um G4 da Motorola, e também os antigos aí da LG, né, que o pessoal fala muito, né, que tem também aí os S da vida, S8, S9, os aparelhos da Samsung que falam que está rodando muito bem ainda, né, que muitas vezes as pessoas trocam o sistema operacional. Qual que é o motivo da pessoa ela pegar um aparelho mais antigo? E são N fatores, são N motivos, né, para a pessoa pegar um aparelho mais antigo. Para servir como um tocador de música, para você ver vídeos, fazer videoaulas, né, o EAD muitas vezes serve até para um EAD, porque tem uma câmera boa, né, o aparelho. Então, para N fatores, até para o Pix, né, que a pessoa compra um smartphone mais antigo que ainda tem atualização de Android, por exemplo, e para deixar em casa para justamente o Pix, né? Se ela levar o principal dela para a rua, se acontecer alguma coisa, pelo menos o aparelho do Pix está em casa, né? Que mudou muito o nosso hábito isso, o Pix, né? De 2021, 2022, com a situação que nós passamos aqui no país, com o aumento, né, do número de roubos aí de smartphones, e levando as nossas informações pessoais, né? Então isso mudou o hábito do brasileiro, né? Criou-se o hábito, digamos assim, criou-se o hábito do brasileiro de ter mais um aparelho de backup, justamente o aparelho do Pix, né? E vamos aqui aos fatores que você tem que levar em consideração quando você for comprar um aparelho usado. Se o aparelho usado ele ainda tem atualização de Android, por exemplo, você pega um aparelho da Samsung, um A33, por exemplo, onde nós teremos 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança. Se no segundo ano que você está com o aparelho, você decide vender o aparelho, a pessoa que pegar o aparelho ainda vai ter atualização. Então isso é bacana. Então é um fator a menos para se preocupar. Mas se o aparelho não tem mais atualização de segurança, é algo que você tem que prestar muita atenção. Certo, gente? Porque suas informações pessoais estarão no aparelho. Ah, mas eu não vou usar para informação pessoal, só para ouvir música e ver vídeo. Beleza, então a atualização, aí no caso, você se preocupa um pouco menos. Não quer dizer que você não vá se preocupar, você tem que se preocupar um pouco menos com a segurança. Outro fator que você tem que levar em consideração é, se o aparelho tem 2, 3 anos, mais de 2 anos, né? A bateria, vê se o rendimento da bateria tá boa, se não tá, se já foi trocada ou não a bateria. Muitas vezes a bateria ela já não tá mais rendendo
como se você tivesse tirado da caixa, né, o aparelho, rendendo aí, fazendo 8, 10 horas de tela, agora está fazendo 2, 3 horas de tela, você tem que carregar 3 vezes por dia e muitas vezes a pessoa fica muito chateada com isso. Eu falei, caramba, o aparelho não sai ali do carregador da parede, né? Isso é ruim. Então você tem que trocar a bateria, então veja esse outro fator. Mais outra questão aqui para comentar é o conector, né? O micro USB ou USB-C. Verifica se está tudo em ordem, porque não adianta nada você ter um aparelho lindo e maravilhoso, você coloca ele para carregar, você tem que torcer um pouquinho aqui, torcer um pouquinho aqui. Não adianta, gente. Vai chegar uma hora que não vai mais passar a corrente e você não vai conseguir mais carregar o seu aparelho. Então, verifica se o conector ele está em ordem. Isso é o primordial, tá? Tela, gente. Verifica se a tela tem dead pixel, que são aqueles pontos que não ligam mais o LED, né, que fica preto ali, não acende mais, ou se tem aquela linha, né, aquela linha queimada na tela que não funciona mais. Se isso para você não é impeditivo de comprar um aparelho, beleza, mas saiba que você vai ter que conviver com aquilo. Às vezes a pessoa não gosta, a pessoa olha com aquilo, ela não consegue mexer direito no aparelho porque ela vai perceber aquilo. Então existem N fatores aí, né, a respeito da tela, então, que vocês têm que levar em consideração. Vocês comprando uma tela Edge, que é aquela tela curva nas bordas, né? Aquela tela, se você comprar ela e tiver que fazer uma manutenção, vai sair muito caro. Por exemplo, você paga num aparelho que tem uma tela Edge, por exemplo, R$800 e dá um defeito numa tela daquela. Quanto custa para consertar a tela? R$800, ou seja, o preço de um outro aparelho, ou seja, o preço do mesmo aparelho, né? Então vale mais a pena o quê? Você jogar fora o aparelho e comprar um outro aparelho, tá? Então precisa ver isso também, levar em consideração a parte de manutenção também, principalmente de tela, que é um item, que é um componente muito caro do aparelho. E por último, gente, você verificar se o que a pessoa está pedindo por esse aparelho antigo, né? Esse aparelho usado e antigo, muitas vezes não é nem usado, é novo o aparelho, né? Verifica o preço, se o preço ele está condizente com o que a pessoa está pedindo. Muitas vezes, eu estou vendendo, por exemplo, né, eu estou vendendo um J7 por R$2.000. Não, aí não vale a pena. R$2.000, você tem o clássico S20 Fan Edition, né? Que ainda tem aí garantia, tem tudo mais, está vendendo, né? Então, você tem que ver isso. Não vou pagar R$2.000 por um aparelho desse, né? Por um aparelho usado, antigo já, né? Tá vendendo por R$500. R$500 até que tá legal, né? Deixa eu ver as condições do aparelho. R$500 você já para pensar. Tá bom nisso, tá bom naquilo. Ele não verifica se não tem batidas também na lateral do aparelho, porque isso causa às vezes um certo trauma, pode apagar e acender a tela também, pode não carregar direito, entendeu? Tudo isso são fatores, tudo isso são pontos importantes que você tem que levar em consideração na hora de comprar um aparelho. Não tem mais atualização de Android? Antes mesmo de você comprar o aparelho, verifica se ele tem aí um Lineage OS, uma versão mais light, né, de Android que vai rodar em tudo quanto é aparelho e de maneira rápida, né? Verifica se você pode substituir, se vai rodar determinados aplicativos nesse novo Android. Se for, aí você pega, você faz o seu teste lá, instala o aparelho. Tem diversos tutoriais aí no YouTube ensinando como fazer isso. Então o que não falta é informação, tá, gente? Então vale a pena? Depende de vários fatores para um aparelho antigo valer a pena, tá? Então isso também vai da sua necessidade também em querer adquirir um aparelho usado, se é para fazer algo em particular. Então isso vai muito de cada pessoa. Eu falo, vale a pena, gente, se o aparelho estiver em ordem, tá? E num preço justo. Aí sim vale a pena, dependendo do propósito, né, que você quer. Então eu sempre falo, vale a pena? Sim. O aparelho ele tá com a tela trincada. Não vale a pena, porque aquela trinca pode se transformar em algo muito maior depois na sua mão. Então, dependendo da situação do aparelho, não vale a pena. Mas muitas vezes sim, vale a pena sim pegar um aparelho usado, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Obrigado, até mais e fui!